Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Graça e paz, pessoal. Bom dia. Aqui quem fala é Roberto Soares, da Igreja Verbo da Vida, pastor da Igreja Verbo da Vida aqui em Itapetim, trazendo mais um programa aqui, Vida na Palavra, todas as terças-feiras, às 12h30. E você é nosso convidado especial para participar desse programa, onde a gente trazemos a Palavra do Senhor, a luz da Palavra do Senhor, para trazer clareza aos nossos corações. Então, esse programa é um programa de exposição bíblica, ou seja, nós trazemos a exposição bíblica para trazer a verdade da palavra do Senhor. E eu peço a Deus que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais para que possamos aprender a palavra do Senhor como verdadeiramente a palavra é. Nossa igreja fica localizada aqui no centro da cidade, aqui em Itapetim, próximo aqui ao novo galpão da feira pública que está sendo feito aqui na nossa cidade. Nossos cultos é na quinta às 19h20 e nos domingos às 19 horas. Lembrando que hoje também temos um culto de oração, um culto abençoado às 19h20 hoje, nesta terça-feira. Nas quinta-feiras e nos domingos temos departamento funcionando para crianças e você é nosso convidado especial. Leve sua criança, tem professores capacitados para receber suas crianças e aprenderem a palavra de Deus também no nível dela. Então nós vamos estar orando agora e eu estou aqui com meu companheiro David. Dá um oi aí, David. Amém, a paz a todos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Aumenta aí o volume da sua rádio. Compartilha aí o link que hoje vai pegar fogo, viu? Hoje nós vamos botar fogo aqui na cabeça do diabo. O tema é específico, é sobre fé e graça, sobre fé e lei, ou graça e lei, podemos dizer assim. Coisas que foram dadas no Antigo Testamento, que tem pessoas querendo colocar como obrigação para o Novo Testamento. E às vezes essas coisas traz até peso, em vez de trazer paz, em vez de trazer alegria. A gente tem que ter cuidado com as falsas doutrinas e com as pessoas que trazem aí um falso evangelho tentando colocar um peso e uma carga na vida das pessoas para que elas possam tentar conseguir uma libertação ou até a própria salvação com seus próprios esforços. Sei que a gente tem que nos esforçar mesmo para não viver uma vida de pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Mas a gente tem que ter cuidado para entender o que é graça e o que é lei. Então eu peço ao Espírito Santo, nessa tarde de hoje, que Ele venha nos iluminar, abrir nossos olhos espirituais, o meu, o seu e de cada um que está nos ouvindo. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, doce Espírito Santo. Conduz o nosso coração, a nossa mente e a todos os ouvintes. Assim eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, nós já vamos direto para a palavra. Hoje é palavra em cima de palavra. Nós vamos entender hoje sobre a lei e sobre a graça. E eu quero falar especificamente, hoje eu vou tirar especificamente, se não der tempo a gente concluir o estudo hoje, a gente pode concluir, pode continuar também na próxima terça. Eu quero falar especificamente em cima da questão do sábado, principalmente porque existe muitas pessoas com dúvida a respeito se deve ou não guardar o sábado. Devo guardar o sábado ou não devo guardar o sábado? Afinal de contas, pastor, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo
nos mandamentos, no versículo 11, nos dá uma orientação dizendo assim: porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Se nós voltarmos para o versículo 10, diz assim, o versículo 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. Versículo 9, Êxodo 20, versículo 9, 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho, mas no 7º dia é o sábado do Senhor. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor, e o 7º a terra, o mar e tudo o que nele há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, vamos ver à luz da Escritura sobre esse tema, sobre o sábado, se realmente é obrigado ou se não é. Até porque tem um mandamento escrito em Êxodo. Existem várias passagens realmente. Também Êxodo 16, 22 ao 27, fala também sobre o sábado, quando Deus orientou o povo de Israel que recolhesse o maná até a sexta-feira. O maná era a provisão de Deus que descia para aquele povo naquela época que eles estavam no deserto. Mas que no sábado eles não trabalhassem, eles não procurassem o maná. Era uma instrução dada. Agora a questão é, a gente tem que saber entender, dividir o que é uma instrução dada para os judeus e o que é uma instrução dada para a igreja. Porque nem toda instrução dada para os judeus é necessariamente uma instrução dada obrigatoriamente para a igreja. Porque uma coisa é uma instrução dada para um povo da época que não era a época da graça e para um povo que vive hoje na época da graça. Hoje nós vivemos a época da graça. Hoje nós vivemos a era da igreja. Nós não vivemos a era do Antigo Testamento. Nós não estamos retrocedendo, nós estamos avançando. Então, o sábado era dado no Antigo Testamento como uma referência de um sinal entre o povo de Deus, que eram os judeus, e o próprio Deus. A própria Bíblia diz, em um dos versículos bíblicos, que o sábado era um sinal entre o povo de Deus e os judeus, para que as pessoas, as outras nações daquela época, soubesse que aquele povo era um povo separado. Então, essa referência não condiz com a igreja, ela condiz justamente para os judeus. Então, naquela época, nem os sacerdotes trabalhavam no sábado. Nós podemos encontrar no livro, queria que David abrisse, no livro aí de, deixa eu ver aqui, Números, capítulo 28, versículo 9 e o 10. Leia aí para mim, por favor, David. Amém. Diz assim: porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de flor de farinha, misturada com azeite em oferta de manjares, com a sua libação. Holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então observamos que o único que trabalhava nos sábados no Antigo Testamento era quem? Os sacerdotes. Trabalhava para o reino de Deus. Não era permitido nenhum tipo de trabalho ou serviço. Trabalho que precisasse usar animais ou escravos. Na lei, nem os animais, nem os escravos poderiam trabalhar, porque aquilo era um sinal de uma obrigatoriedade que o povo tinha, os judeus. Lembre-se disso, os judeus tinham essa obrigação da guarda do sábado. Então, em casos de emergência, alguns casos de emergências, até no livro de Mateus nós podemos encontrar, no livro de Lucas, em alguns casos de emergência, como curar os enfermos,
Jesus fazia isso. Porque Jesus ainda não estava dentro da nova aliança, ele estava na transição da nova aliança. Ele curava alguns enfermos. Em caso de emergência, algumas coisas desse tipo, ele acontecia. Mas o que nós queremos trazer como entendimento e luz bíblica para os nossos corações é se é obrigatório para o tempo de hoje, para a igreja, para a nova aliança que vivemos hoje, se é uma obrigatoriedade ou não é. A Bíblia diz lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, que Jesus fez uma declaração extraordinária. Ele disse assim e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Ou seja, o próprio Jesus se colocou acima do sábado. Entendeu? O próprio Jesus se colocou acima do sábado. Ou seja, Jesus é o Senhor do sábado. Então, às vezes as pessoas estão pegando versículos distorcidos e ensinando, trazendo até um peso para a vida das pessoas. Porque vai trazendo aquela obrigatoriedade de guardar o sábado, a ponto da pessoa até começar a achar e a pensar que se não guardar o sábado, ela vai para o inferno. Entendeu? Mas Jesus está acima do sábado. Marcos 2, 27 diz: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. É interessante que eu vou dar alguns motivos porque os cristãos na nova aliança, eles não guardavam o sábado. Na nova aliança, mas eles observavam o primeiro dia da semana. E qual era o primeiro dia da semana? Era o domingo. Veja bem, para celebrar a ressurreição e a obra completa de Cristo em sua vitória sobre a morte e o inferno em sua plenitude. Veja bem, um dos motivos que os cristãos guardavam o domingo. Eles guardavam o domingo para celebrar a ressurreição e a obra completa de Cristo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, não é? No domingo. Mateus capítulo 28, versículo 1 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia de quê, David? Mateus 28, versículo 21. Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos 16, versículo 9, diz assim: Jesus apareceu a Maria Madalena. Diz assim no versículo 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia. Qual era o primeiro dia? Domingo da semana. Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Eu vou falar de 10 motivos porque os cristãos observavam o domingo. Nem eu estou dizendo que domingo é obrigatório, nem que sábado é obrigatório. O que eu quero trazer à luz do entendimento é para que a pessoa não fique preso a um conceito de escravidão. Entendeu? Tentando trazer algo para o Novo Testamento, querendo colocar um encargo na vida de pessoas como uma obrigatoriedade de você ter que guardar o sábado de todo jeito, porque se você não guardar, você está pecando, porque se você não guardar, você está desagradando a Deus, porque se você não guardar, você pode perder a sua salvação. João capítulo 20, versículo 1, a Bíblia diz assim, lê aí, David, João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Glória a Deus. Primeiro dia qual é? Domingo. Domingo. Aí continuando o versículo 2, o 3 e o 4. 20 é, pastor? Capítulo 20 de João, versículo 2. Pronto, diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Interessante que parece que Jesus
ele não observava então essa questão do sábado, para tirar essa religiosidade das pessoas. Até o derramamento do Espírito Santo aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo, que foi o batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Atos 2:1 diz assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que foi o primeiro dia da semana. Nem Cristo, nenhum dos apóstolos ordenaram que o sábado judaico fosse guardado. Me mostre um versículo bíblico, Cristo obrigando alguém a guardar o sábado. Ou qualquer outro dia que não seja o sábado. Mas ordenaram a todos os homens que não se prendessem a nenhum dia específico. Não existe nenhum... Abra aí, Romanos capítulo 14, versículo 5. Não existe nenhum texto bíblico na Nova Aliança, Jesus dando uma ordenança para se guardar o sábado na Nova Aliança. No livro de Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele chama até a atenção. Por quê? As pessoas ainda estavam enraizadas com a doutrinação do sábado como algo obrigatório, que Paulo teve que escrever uma carta aos romanos para tirar isso da cabeça deles. Romanos 4, versículo 5, ele diz assim: um faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Ou seja, um dizia, não, o dia de sábado é o correto. Outro dizia, não, o dia de domingo é o correto. E aí Paulo diz assim, outros estão julgando igual todos os dias. Aí ele diz, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Tenha a sua opinião bem definida na sua... Saiba o que você está fazendo. Continuação do versículo. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ou seja, quem distingue o dia, não, o dia certo é esse, o sábado, o dia certo é o domingo. Ele está dizendo assim, se você quer guardar o sábado, guarde. Você está fazendo para Deus. Mas se você não quer guardar o sábado, não guarde. Se você quer guardar o domingo, guarde, você está fazendo para Deus. Né? Lê aí do versículo, coloca aí Romanos 14, lê do versículo, deixa eu colocar aqui para a gente ler junto. David vai abrir. O versículo 1 diz como aí, David? Romanos 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Interessante que a Bíblia está falando aqui de pessoas que são fracas na fé. Porque até nas leis do Antigo Testamento, certo tipo de comida não era existia alguma lei rigorosa ali que algumas comidas não poderia nem comer. E Paulo diz assim na RA, acolher ao débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come. O que não come, não julga o que come, porque Deus o acolheu. Aí diz assim, quem és tu que julga o servo alheio? Se o cara guarda o domingo, guarda o sábado, se o cara não quer guardar nem um dia, para ele todos os dias pertence ao Senhor e ele vai adorar a Deus todos os dias. Quem és tu que vai julgar se ele está errado? Ele diz, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para sustentar. Aí ele entra no versículo 5, continuando o mesmo texto, diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, nem no Novo Testamento há uma obrigatoriedade para a igreja de Deus guardar o sábado como os judeus guardavam. Entendeu? A Bíblia diz, Jesus disse assim, procura esse versículo aí, um novo mandamento vos dou. Você pode procurar no Google. Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou, que ameis o teu próximo como Deus amou. Jesus resumiu toda a lei do Antigo Testamento, todos os mandamentos em um só. Amar o teu próximo como Deus amou. Por quê? Por quê? Porque se você ama seu próximo, você não fala mal dele, você nunca vai roubar, você não vai mentir contra ninguém, não é?
Então, se você ama o seu próximo como Deus ama, automaticamente você vai guardar todos os mandamentos. Quando você pratica o novo mandamento que foi dado. Esse é o novo mandamento que Jesus deu. Quem é o nosso espelho para a nova aliança? Jesus. Ele não disse, guarde o sábado, faça isso. Não, ele deu um novo mandamento. Lê aí na Bíblia, cita o capítulo e o versículo para provar. João capítulo 3, versículo 34. João 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quem foi que deu esse mandamento, David? Jesus. E é um novo ou é um velho? Novo. Então, quando você vai observar o velho ou o novo? Novo. Claro que do velho nós tiramos muitas coisas boas, mas a gente tem que saber dividir. Porque tem coisas do velho que não tem mais uma obrigatoriedade para o tempo de hoje, para a igreja. A Bíblia diz, escreve aí esse versículo se você tem dúvida. Gálatas capítulo 4, versículo do 9 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Abre junto comigo, David, vai acompanhando. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fraco e pobre? Está vendo? Paulo estava dizendo aos Gálatas. Como é que vocês estão voltando para os rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar? Guardai dias e meses, e tempos e anos. O outro versículo diz o quê? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Veja o que a Bíblia está dizendo. Que esses rudimentos são fracos e pobres. Guardai dias e meses. Dias e meses. Quais são os dias que ele está falando? Os dias de sábado. Por quê? Eu não estou falando que é errado guardar o sábado. Se você quer guardar o sábado, guarde. Não é pecado guardar o sábado. Se você disser, eu quero dar o sábado para Deus, eu não quero trabalhar e quero dar o sábado para Deus, não é pecado, você não está pecando. Inclusive, Deus vai se agradar, porque você está tirando aquele dia somente para Ele. Agora, você não pode criar uma doutrina dizendo que o sábado é obrigatório e que todo mundo deve guardar. Isso é julgar. Você não pode criar uma doutrina pegando textos isolados no Antigo Testamento que foram dados para os judeus e querer aplicar esses textos que foi específico para um grupo de pessoas e querer dar para a igreja que faz parte da nova aliança. Nem o próprio Paulo aceitou isso. O próprio Paulo disse que isso era rudimentos pobres. Está escrito em Gálatas 4, versículo 9 ao 10, que era rudimentos fracos e pobres. Não posso obrigar. E se eu quiser considerar todos os dias santos? Quer dizer que só o sábado é santo? A segunda não é santa, não? Segunda é santa, meu irmão. Terça é santa. Quarta é santa. Quinta é santa. Sexta é santa. Sábado é santo e domingo é santo. Porque todo dia foi criado por Deus e pertence a Deus. Não é só o dia de sábado. Deus não faz acepção de dias. Agora a questão é que se você trabalha 6 dias, é importante que você dê um repouso para o seu corpo. Entendeu? É importante porque Deus sabia disso, que nosso corpo precisa de um descanso. Mas e aquela pessoa que ela conseguiu um trabalho, ela é um médico, e a escala dela cai no sábado. Ela vai ser condenada por causa que ela está trabalhando no sábado? Ela vai pagar, então, se ela negligenciar, não, olha, diga aí ao diretor do hospital que eu não vou trabalhar no sábado não, porque a palavra de Deus tem um mandamento lá que está escrito que não pode trabalhar no sábado. Aí se aquela pessoa morreu no dia de sábado, a culpa é de quem? É do médico, meu irmão. Será que Deus vai se agradar disso? Não, se ele for escalado para o sábado, ele vai trabalhar no sábado e vai descansar no domingo, na segunda, na terça ou na quarta, o dia que for disponível para ele. Porque Deus deu aquela lei no Antigo Testamento para separar aquele povo, para que as outras nações tivessem, e quando vissem aquele é o povo que guarda o sábado, o povo do Antigo Testamento, né? Guarda o sábado, então aquele povo era chamado povo de Deus. Mas eu não posso aplicar algo que é do Antigo Testamento e trazer para o Novo Testamento. A Bíblia diz no livro de Colossenses, abre aí, David, Colossenses 2, 14 e 17. Eu estou falando um pouco rápido, né, mas vai ficar gravado. Eu posso dar. Eu acredito que Eduardo está gravando ali. Se não tiver. Está gravando, Eduardo?
Glória a Deus. Se você pode solicitar, a gente manda a gravação. A Bíblia diz em Colossenses 2,14 ao 17, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, Jesus cancelou o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí diz assim: ninguém, está dizendo ninguém, pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ninguém julgue por causa de sábado. Ah, mas talvez alguém diga assim, porque tem pessoas que dizem: ah, mas esses sábados eram sábado de festas, não era o sábado normal. Não, meu filho, leia a Bíblia. A Bíblia está dizendo que ninguém julga pelo dia de festa, vírgula, lua nova, vírgula, os sábados. Os sábados. Ou não venha tentar tirar o sábado dizendo que sábado é dia de lua nova, não. A própria palavra em Gálatas está dizendo que ninguém pode julgar por causa de dias, nem de festa, nem de lua nova, nem por causa de comida. No versículo 17 diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Tudo isso era sombra, David. Era sombra, era passado, não é nova aliança. Não fique preso a esses rudimentos. Pessoas pregando a falsa doutrina aí, tentando desfazer o verdadeiro evangelho. Vá pregar o evangelho de Deus para as pessoas que não têm o evangelho. Deixe de pregar para os crentes, tentando pregar para crente. Prega para quem não tem, prega para quem está perdido, prega o evangelho para os pobres. Vai libertar os cativos, vai libertar os endemoniados, vai para os vilarejos, vai para as serras, vai para os sítios, vai para os povoados. Fica tentando embananar a igreja de Deus. Um preço vai ser pago sobre essas pessoas que tentam embananar a igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte, isso era Paulo falando, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntamente, para que se não faça coletas quando eu for. Interessante que também existe, ele está falando do domingo. Interessante, eu também não estou tirando a responsabilidade do sábado para dizer que o domingo é obrigatório. De forma alguma, meu irmão. 7 dias foram criados, todos os 7 pertencem a Deus. Agora eu não quero que você venha trazer a obrigatoriedade do sábado para a igreja, como se fosse algo obrigado. Viu? Porque se sua mãe morresse, seu filho morresse lá no hospital, porque o abençoado do médico dissesse: não trabalho no sábado, você ia ficar muito triste. E mais triste ficaria Deus. Viu? E é um trabalho também, meu irmão. É um trabalho também. A Bíblia diz no Novo Testamento, ali na transição do Novo Testamento, que Jesus falou para os seus discípulos. Os discípulos foram colhendo espiga de milho no sábado. Procura esse texto aí dele. Os discípulos foram colher espiga de milho no sábado. Ah, mas alguém pode dizer: ah, mas eles foram escolher espiga de milho, então eles foram colher para comer. Então comer não é pecado. Você pode comer no sábado. Meu irmão, quem colhe trabalha. Ou você quer dizer que quem trabalha na roça, quem está cultivando na roça, isso não é trabalho? A partir do momento que faz uma colheita, isso é trabalho. Isso é esforço, é suor. Jesus permitiu os discípulos trabalharem no sábado. Jesus permitiu os discípulos trabalhar no sábado. Encontrou o versículo? Encontrei. Deus vai ler. Diga o capítulo e o versículo, viu? Lucas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: e aconteceu que, no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e, esfregando-as com as mãos, as comia. Interessante, né? Eles foram fazer o quê? Arrancar espigas. Arrancar. Que versão é essa? É a RC, se eu não me engano. Coloca na RA aí agora, para ver. Vamos ver a outra versão, a RA. A RA. Ele está procurando aí, fique com calma aí, paciente, escute a palavra, porque a palavra é libertadora, viu? Para que você não seja enganado. Diz assim: e sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga. Espera aí, é Lucas 6:1, eu estou lendo 6:6.
E aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas. Os seus discípulos faziam o quê, David? Colhiam e comiam espigas. Os discípulos faziam o quê? Colhiam. Colhiam. Forte. E o que é colher? Tem alguém aí no grupo Verbo da Vida aí escutando essa palavra? Eu não estou vendo ninguém comentando nada aí. Quem está escutando? Glória a Deus. Eles colhiam, repete aí o versículo. Repete aí. Eles colhiam E comiam espiga. E comiam. A partir do momento que se colhe, isso é o quê? Um trabalho. É um trabalho, é Bíblia. Isso é Bíblia. Eu estou lendo Bíblia, meu irmão. Isso é Bíblia. Não venha com conversa fiada para cima de mim, não. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso é Bíblia, a palavra de Deus. E ele permitiu que os discípulos colhessem e comessem. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus é Senhor do sábado. Ele é maior do que o sábado. Amém. Viu? Se você quiser receber sua salvação, porque você está se esforçando ali, tentando guardar a lei, você nunca vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que o justo será salvo pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Viu? Talvez você está guardando sábado aí, está falando mal dos outros, falando mal das denominações, falando mal da igreja, e você está pecando, guardando sábado, pecando mais do que quem não está guardando. Então, sábado, eu não estou desonrando o sábado, eu não estou desmerecendo o sábado, nem estou dizendo que o domingo é o dia perfeito e é o dia certo. Para mim, todos os dias são iguais. Agora, se eu quero descansar, eu tiro um dia e vou descansar. O dia que der certo para eu descansar, eu vou descansar. Agora, eu entendo e provei biblicamente que o sábado era um mandamento exclusivo para os judeus e não para a igreja de Deus. Me mostre um texto bíblico provando, Jesus dando uma referência, trazendo essa obrigatoriedade do sábado para a igreja. É igual a questão da oração em línguas. Como se prega aí dizendo, esse negócio de orar em línguas não é de Deus. Mas o que é que a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16? Lê aí, David. Quando Jesus fala sobre os dons espirituais, sobre expulsar demônio, não é? Sobre impor a mão, que ele nos deu autoridade, e ele vai e diz assim, falando sobre esses dons, David vai ler aí. Ele no final ele diz assim, fala sobre a oração em línguas também. Amém. Diz assim, 16:16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Aí Marcos 16:17, a continuação diz, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Aleluia. E ainda tem pessoas que dizem assim, essas línguas, isso era para antes, no tempo de Jesus, não é para hoje não. Meu irmão, você não lê a Bíblia não. Porque se você lê a Bíblia, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos ainda continuavam orando em línguas. Viu? Você não lê a Bíblia não, porque lá na carta de Coríntios, 1:14, Paulo fala que quem ora em língua fala mistério com Deus. Será que Deus faz acepção de pessoas? Ele vai dar o dom de língua só para um grupo de pessoas e não dá para outro? Ô pastor, e antes, né, no versículo anterior disse, quem crê e ser batizado. Ou seja, então o batismo também era só para os discípulos. Então só era para o discípulo. Então que expulsar demônio só era para o discípulo. Mas eu expulso demônio lá na nossa igreja. Se o cara entrar endemoniado, ele vai sair liberto. Eu não expulso só dentro da igreja, eu já expulsei na casa das pessoas. Já expulsei demônio no meio da rua. Então quer dizer que é só para o tempo de Jesus? Se orar em língua é só para o tempo de Jesus, então expulsar demônios era só para ser para o tempo de Jesus. E por que eu expulso hoje? Vai catar coquinho, rapaz. Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia que teus olhos espirituais são abertos e nunca você vai ser enganado. Viu? E acompanha esse programa Vida na Palavra, porque esse programa Vida na Palavra vai tirar a tua dúvida. E se você está embananado aí com essas coisas na cabeça, me chama que eu vou eu vou ensinar a palavra de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Tem algum argumento aí, alguma coisa, David? Tem, pastor, aqui em Lucas 6, né, como a gente estava lendo, que os próprios discípulos de Jesus foram colher espigas. Eles não foram pegar no armário, né? Eles foram mesmo no milharal, mesmo no sítio, colher as espigas. E no versículo 5, Jesus concluindo que
as pessoas estavam perseguindo Jesus porque os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas no sábado, Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aleluia. Justamente isso. Graças a Deus, pessoal. E nós estamos chegando aqui ao final do programa, mas eu queria fazer aqui uma oração pela a netinha da irmã Neves, que está completando 4 anos. E ela pediu aqui uma oração e eu quero orar que o Senhor venha abençoar, né? Manuele Vitória, o nome dela, que o Senhor venha dar saúde, venha proteger a netinha dela, que venha guardar, que venha livrar de todo o mal, em nome de Jesus. E você que está nos ouvindo, cuidado, irmão, cuidado para não ser enganados com as falsas doutrinas que existem aí, por aí, tentando corromper o verdadeiro evangelho. Quero agradecer também a todos aqui, os ouvintes, todos que estão nos acompanhando. Se você tiver alguma dúvida aí, pode mandar uma mensagem aqui, viu? A gente está aqui para ter ainda um restinho de tempo que a gente pode estar tirando sua dúvida em nome de Jesus. Amém? Quem é o pessoal que está acompanhando aí? Manda um alô aí para eles todos, David. Amém, amém. Tem a nossa querida irmã Bernadette está nos ouvindo. Irmã Malba colocou aleluias. A irmã também aqui, cadê meu celular? Saiu aqui, pastor misericórdia. Irmã Marilene botou, eita palavra abençoada. A irmã, deixa eu ver. Irmã Silvana também, palavra de libertação, Meire colocou, né? Irmã Cláudia, Claudiana, irmã Mary, né? Glória a Deus. Glória. Irmã Deisa, irmã Silvana. Amém. Joana Dark, Amém. minha noiva. Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando no final. Eu quero agradecer e quero comunicar a vocês que na próxima terça-feira nós estaremos novamente ao vivo com uma palavra poderosa e libertadora para te abençoar. Sou o pastor Roberto Soares da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, Pernambuco. Temos o culto às 19h20 na quinta-feira e no domingo. Hoje temos um culto específico, no domingo é às 19 horas. Hoje temos um culto também nessa terça de oração. É um culto específico, mas fique à vontade, se você sentir vontade de ir lá nos visitar, vá nos visitar. Né? Se você quiser receber um estudo específico aí na sua casa, você que quer aprender a palavra, entra em contato conosco que a gente pode estar dando esse suporte. Tem uma equipe maravilhosa de ministros que pode estar dando esse suporte e um discipulado para te ajudar no crescimento e no desenvolvimento espiritual. Né? Então, queria que Deus fizesse uma oração abençoando aí a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, em nome de Jesus, e daqui a pouco eu vou transmitir a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém, amém. Então, irmão, não se condene, né? Porque se Jesus não condenou nem os próprios discípulos que estavam com ele, que trabalharam no sábado, né? Colheram espigas no sábado para comer. Então, se você trabalha para dar sustento à sua casa, à sua família, para você ter as coisas, então não se condena, amém? Se Jesus não condenou eles, Jesus não te condena. Fecha os teus olhos, também orar pela neta da irmã Neves, né, pastor? Isso mesmo. Já orei, né? Eu já orei por ela. Pronto, perfeito. Fecha os teus olhos, meu ouvinte. Obrigado, Senhor, pela vida de cada ouvinte, Pai. De cada pessoa que está ouvindo essa palavra, de cada pessoa que ouviu essa palavra abençoada, Pai. Senhor, continua abençoando, Pai, a casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa semana abençoada. Desde já nós declaramos uma semana abençoada em nome de Jesus, coisas boas chegando em o nome de Jesus. E terça-feira a gente está aqui novamente, em nome de Jesus todos dizem amém. Amém, meu irmão. Quer deixar a bênção apostólica, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te guardando, te livrando de todo mal. Quero repreender todo espírito de doença, de enfermidade, toda ação do inimigo sobre a tua família e sobre a tua casa. Assim eu oro e agradeço e te abençoo no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um abração. Que Deus te abençoe. Um abraço.